Descobri que minha ex-namorada vem guardando um segredo enorme de mim que poderia colocar a arruinar meu casamento. Na manhã seguinte enviei uma mensagem extensa para ela no Facebook. Expliquei a ela que me deparei com o perfil dela aleatoriamente no Facebook e senti que a criança dela tinha uma forte semelhança comigo. Perguntei diretamente se havia uma chance de ele ser meu filho. Em seguida, literalmente liguei para o trabalho porque sabia que ficaria grudado no meu telefone o dia todo. Estava na cozinha quando ela finalmente respondeu. Segurava um copo cheio d'água, mas o deixei cair assim que cheguei a meio da mensagem. O menino é meu. Ela confirmou e disse que escolheu não me contar sobre ele, já que não estávamos namorando há muito tempo e ela não queria atrapalhar meus planos de faculdade. Ela disse que estava apaixonada por mim e pensava em me contar, mas se sentiria culpada se eu acabasse ficando na cidade com ela em vez de fazer minha pós-graduação. Não conseguia acreditar no que estava lendo, e o rosto do meu filho foi a única imagem na minha mente. Nunca havia pensado em ser pai antes, mas meu coração se partiu ao pensar em quanto eu já havia perdido até agora. Minha ex se desculpou profusamente e disse que eu era bem-vindo para ter um relacionamento com ele agora, se fosse o que eu queria. Sentei no meu quintal e pensei em minhas opções por horas até que minha esposa chegou em casa naquela noite. Minha mente ainda estava acelerada, mas sabia que tinha que contar a ela o que estava acontecendo. Chamei minha esposa para o quintal e contei toda a história antes mesmo dela ter a chance de largar a bolsa. Foi a conversa mais difícil que já tive em meu casamento, e senti como se estivesse vendo minha esposa se despedaçar na minha frente. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela ouvia, e quando terminei de falar, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente me perguntou se eu queria um relacionamento com meu filho, e eu disse sim antes mesmo de pensar a respeito. Já havia perdido tanto tempo com ele e queria começar a compensar o mais rápido possível. Minha esposa apenas engoliu em seco e olhou em frente. Foi então que ela disse, bem, ou ele ou eu. Minha esposa deixou claro que não queria que eu conhecesse meu filho e que eu deveria estar ansioso pelo nosso futuro familiar, não me envolvendo com uma ex. Eu disse a ela que não podia simplesmente abandonar meu filho. Não de novo. Ela apenas repetiu a si mesma. Desta vez olhou nos meus olhos e disse de novo. Ou ele ou eu. Nunca a vi tão cheia de dor. Fiquei lá fora a noite toda e apenas chorei e pensei demais em tudo. Isso aconteceu enquanto eu assistia o sol nascer na manhã seguinte depois de passar a noite toda sem dormir. Eu sabia o que precisava fazer. Na manhã seguinte, disse à minha esposa que amava e que desejava que ela não me fizesse escolher assim. Mas eu precisava ter um relacionamento com meu filho, e não havia como simplesmente esquecê-lo. Minha esposa começou a soluçar e disse que esperava que eu pudesse esquecê-la. Então ela partiu meu coração com essa resposta. Mas eu sabia que havia feito minha escolha. Um mês depois, nos divorciamos. Foi amargo, e minha esposa brigou comigo por qualquer coisinha. Minha vida mudou da noite para o dia. E antes que meu divórcio fosse finalizado, entrei em contato com minha ex-namorada para poder combinar de conhecer meu filho. Vou ser honesto. Assim que vi o garotinho e o segurei nos braços pela primeira vez, soube que tinha tomado a decisão certa. Enquanto resolvia as coisas com minha ex-esposa, passei mais tempo com meu filho e minha ex-namorada. Minha ex-namorada tinha construído uma vida ótima para ela e meu filho, e ainda tinha todos os grandes traços que eu gostava nela todos aqueles anos atrás. Embora meu divórcio tenha sido extremamente complicado e doloroso, sinto que estou desenvolvendo sentimentos românticos por minha ex-namorada novamente. Uma parte de mim sabe que se começássemos a namorar publicamente novamente, isso devastaria minha ex-esposa. Mas se posso dar ao meu filho o presente de ter seus pais biológicos juntos, não devo isso a ele? Devo fazer apenas o que está no meu título de trabalho? Tudo bem, boa sorte pagando os funcionários. Trabalho para uma empresa de construção como administrador de inventário. Meu trabalho é basicamente agendar contagens do nosso depósito e inserir os números que me dão para o inventário. Então, tentarei ver qual é o problema quando os números da última contagem e da contagem atual não batem. O problema desse trabalho é que, quando você está fazendo isso tempo suficiente e é bom nisso, há menos trabalho a fazer. No início, quando contar uma prateleira de 60 prateleiras de material levaria alguns dias, estava tudo bem porque eu estava sempre ocupado. No entanto, agora que tudo está em ordem, o depósito inteiro pode ser contado em 3 dias. Isso me deixa entediado na maior parte do tempo. Então, para resolver isso, estudei nosso serviço ERP baseado em nuvem que usamos para todas as transações internas e externas e me tornei meio que um especialista nisso. Todos os aspectos desta empresa usam este serviço ERP para fazer seus trabalhos. Folhas de ponto, RH, folha de pagamento, contabilidade, programação, gerenciamento, fabricação, pedidos de fornecedores, entrega de inventário, etc.
Tudo passa por este serviço ERP. Portanto, é muito importante que este serviço esteja funcionando perfeitamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu me tornei tão proficiente neste serviço que nosso vice-presidente decidiu cortar os laços com nossos consultores de ERP porque eu podia fazer o que eles faziam, mas melhor, mais rápido e por um preço muito mais barato. Para referência, estávamos pagando a esses consultores $5.000 por mês apenas para ficarem de prontidão se precisássemos deles para algum tipo de problema que pudesse surgir do uso deste ERP. E tivemos que desembolsar mais dinheiro para corrigir esses problemas. Dependendo de quantas horas do tempo deles foram gastos para resolver seus problemas. Não tenho certeza da taxa exata deles, mas era algo como $200 por hora, e levava semanas para consertar qualquer coisa. Enquanto eu conseguia resolver o problema a tempo para minha pausa de navio diária à tarde, nunca recebi um título de trabalho oficial ou aumento de qualquer tipo por ser um especialista no serviço. A empresa apenas viu que eu podia fazer isso e me deixou consertar as coisas que aconteciam para que não precisassem mais de ajuda externa. Eu não fiquei muito chateado porque isso me deu algo para fazer, então fiquei feliz em ajudar a empresa a economizar dinheiro, mesmo que nenhum desse dinheiro caísse no meu caminho. Pule alguns meses adiante. Agora temos um novo gerente de depósito, e alguém no depósito estraga algo no inventário ao enviar um monte de materiais para o trabalho errado sem registros de que foram enviados. Estamos falando de um erro de $500 mil aqui. No mesmo dia, nosso ERP teve uma atualização que causou um monte de bugs com nosso departamento de contabilidade. Então, decidi resolver primeiro o problema do ERP. A bagunça no depósito é mais um atraso e não está realmente impedindo ninguém de fazer seu trabalho no momento. Enquanto esse problema de contabilidade significa que nossas contas não podem ser pagas, você pode imaginar que tipo de problemas teremos se as contas não forem pagas. Os bugs do ERP acabam sendo bastante grandes e numerosos, então acabo levando alguns dias para descobrir. Mas conserto antes que quaisquer contas realmente vençam e decido fazer um almoço um pouco mais cedo para comemorar uma vitória. Crise evitada. O novo gerente do depósito entra furioso em meu escritório depois do meu retorno do almoço e está furioso. Aparentemente, os chefes estavam colocando a culpa nele pelo problema do depósito, e considerando que ele é o responsável pelo envio e pessoal no depósito, a culpa é colocada corretamente. Ele começa a me criticar, perguntando por que eu ainda não resolvi o problema, gritando e gritando como uma criança. Tentei explicar que estava resolvendo um problema do ERP e não tive tempo de olhar o problema do depósito ainda. Ele fica ainda mais bravo e observa que é engraçado como eu tenho tempo para fazer almoços mais cedo, mas não faço o meu trabalho. Isso começou a me irritar, mas segurei a língua e mantive a calma sobre a situação. Ele então me ordenou a fazer apenas o que está no meu título de trabalho e deixar o ERP para as pessoas confiantes o suficiente para lidar com isso, como ele disse. Como esse cara era tecnicamente meu supervisor, eu não tive escolha a não ser obedecer. Pedi a ele para me enviar isso por escrito. Algum comentário sarcástico. E volta para o escritório dele. 5 minutos depois, recebo um e-mail afirmando que, sob nenhuma circunstância, devo trabalhar em qualquer coisa relacionada ao ERP, a menos que envolva inventário. A partir desse ponto, faço apenas o inventário, sabendo muito bem que estaríamos basicamente seguindo em frente até termos um problema que eu me recusaria a resolver. Claro o suficiente, nem mesmo uma semana depois, recebo um e-mail de RH.